Banqueiros e banqueiras, sejam muito bem-vindos ao que, Matheus? Embedded Finance! Charles, enquanto bacemos das O regras... Bancão entrega a solução de hoje é sobre serviços compartilhados, financeiros, tudo que o mundo do mercado financeiro vem a trazer para o benefício, né? Exatamente, antes de eu ler o currículo, é muito gratificante fazer essa leitura. Vocês vão ver que a nossa convidada ela tem muito a agregar, não só pra gente, Charles, mas pra você que tá escutando, você que tirou o seu tempinho pra prestigiar a gente no Mais um Bancão Simplifica. Eu já vou fazer a leitura da nossa convidada. A nossa convidada é VP, Charles, olha que chique. Uau! Né? VP Novos Negócios da Trio Pagamento, um abraço pro Peterson. E pro Manuel. Pro Manuel, a gente vai mandar abraço pra todo mundo, né? Big Autorizada boss. pelo Banco Central, com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia e meios de pagamento, ela lidera iniciativas de inovação, transformação no setor financeiro. Além disso, tem um olhar estratégico voltado para crescimento sustentável, é especialista em construir parcerias, relações de confiança que aceleram o negócio e também palestrante. Bia, seja muito bem-vinda, Beatriz Buena. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, viu? São pessoas que eu confio, que a gente já se conhece há alguns anos, então é muito bom poder estar conectada e compartilhar esses momentos com quem a gente confia e já vem acompanhando aí a trajetória. É uma honra estar aqui. É uma honra ter você aqui no programa também, pela sua expertise, experiência. A gente vai falar muito sobre mercado financeiro, sobre eventos, né? Qual a importância de estar presente nos eventos, né, Matheus? Exatamente. Dá pra vender só do escritório? Não é ser, a gente também tem que aprender a aparecer também, né, Bia? Exatamente, exatamente. Inclusive, uma coincidência ou não, eu e o Charles nos conhecemos em um evento. Então, assim, as conexões, elas proporcionam muitos negócios e você estar presente nesses eventos traz muito retorno positivo para sua imagem pessoal e para a empresa onde você trabalha, né? Então, acho que as conexões são muito valiosas. E Bia, antes da gente... Eu vou me referir a você como Bia. Claro, tá, por favor. Antes da gente evoluir aqui para você desmistificar todo esse mercado pra gente, eu queria que você contasse quem de fato é Beatriz Bueno e como você entrou nesse mercado. Claro. Então, vou começar pelo CPF, né? Porque eu falo que tudo se inicia através do CPF. Por trás de um CNPJ tem um CPF. Então, a Bia ela é mãe, né? Sou mãe de 2 filhos lindos. A Isabelle, de 15 anos. O Lorenzo, de 11. Sou casada. Com meu primeiro namorado. Então, aí você já vê minha intensidade, né? Quando eu falo, é aqui que eu... Então, sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em administração e trabalho no mercado financeiro e de tecnologia aí há mais de 20 anos, né? Nunca trabalhei em outra área a não ser na área comercial. Então, é algo que já está no meu DNA. Eu gosto de fazer negócios, gosto de pessoas, né? Então, essa questão de estar nos eventos, o que todo mundo fala, nossa, mas como é cansativo. É cansativo. E eu me cobro muito, mas isso é um combustível para mim, sabe? Toda essa intensidade que eu coloco nos negócios, nos eventos, para mim é um combustível, que para as pessoas acaba sendo um fardo, para mim é um combustível. Então, como que eu fui parar nesse mercado, né, no mercado financeiro? Eu sempre gostei da disrupção do digital, né? E eu percebi que o mercado financeiro ele estava se transformando, né? E eu falei, eu quero participar disso. Eu não quero seguir o barco, eu quero ajudar a construir tudo isso. Então, foi bem bacana, porque eu tive a oportunidade de trabalhar aí nas 3 primeiras instituições de pagamentos autorizadas aqui no Brasil, né? O que me trouxe muito know-how e aprendizados também, né? Então, eu comecei nessa parte de Bank as a Service em 2018. Pouco se falava sobre isso, né? Então, o que é o Bank as a Service? E ali eu estava na Hub Fintech, né? Onde eu fiquei alguns anos ali, a gente tinha clientes como Mercado Pago, 99, Uber, e a gente estava amadurecendo toda essa parte de Bank as a Service, né? E foi muito aprendizado, tanto para mim quanto para os clientes, que os clientes não sabiam nem como procurar isso. Eles precisavam do serviço. Tem a própria IP, né? A maioria deles. Exatamente, né? Exatamente. Hoje, né, com essa evolução toda, os clientes acabaram dando entrada também como uma instituição de pagamento e fazendo parte complementar, né? Olha só o que o Mercado Pago se tornou para o Mercado Livre.
não é verdade? Então, eu acho que tem muita oportunidade e as empresas, elas conseguiram entender, né, e surfar essa onda. E Bia, evoluindo aqui, a gente sabe que o mercado financeiro exige muito da gente, né? Quando a gente tem essas relações interpessoais, também exige muito da gente. Todo mundo tem uma válvula de escape, todo mundo tem ali um lugar que ela volta para se recompor, né? Para ter ali o seu momento de desafogar. Eu queria que você trouxesse para a gente também o seu momento. Você fala assim, Matheus, Charles, esse daqui é o que eu faço, que eu consigo voltar a minha estaca zero e pronto para um novo dia. Tem esse momento? Tem esse momento, e esse mês foi muito intenso para mim, né? Eu passei 10 dias nos Estados Unidos, no evento da Money. Depois cheguei e fiquei uma semana com a minha família, onde eu pude renovar ali a bateria, né, recompor, e aí depois fui para Curitiba, a sede da Trio, a empresa onde eu trabalho hoje fica em Curitiba. Então, aonde eu me recomponho é no meu lar, eu falo que é ali que eu encontro o equilíbrio, né, a Bia é muito intensa em tudo o que faz, então estar com a minha família me traz, assim, uma renovação de energia. Fora isso, eu falo muito com os meus filhos, com meu esposo, que um CPF forte, ele constrói negócios que geram resultados, empresas que geram resultado, né? Técnica do aeroporto, né? Do avião. Você está no avião, o que ele fala? Coloque a máscara primeiro em você, para depois você conseguir ajudar o próximo. Então, você não consegue contribuir para uma empresa se você, como pessoa, não está forte. Né? Então, fortaleça os seus pensamentos, o seu físico. Eu passei a cuidar um pouco mais de mim, né? Ir na academia, ter esse olhar mais do CPF forte gera negócios fortes também para as companhias. E, Charles, essas mensagens intrínsecas aqui da Bia, elas trazem um aprendizado muito grande, porque muitas das vezes a gente olha tanto para o negócio, né, tanto ali para a operação, tanto para os resultados, e às vezes a gente acaba esquecendo quem de fato proporciona tudo isso, que é um CPF forte, efetivamente. E também como que a gente fala também, Matheus, que a Bia está trazendo aqui, como que você também vende, o primeiro projeto que você tem que vender é para tua família, né? É dentro de casa, né? É dentro de casa. Ainda mais com uma rotina tão puxada, tão corrida como existe no mercado. Exatamente. Né? Você se abdicou, né, ali de 10 dias longe da sua família. Muitas vezes eu e o Charles, a gente acaba se alongando ali nas reuniões, né, e até mesmo traçando estratégia. Então a gente finaliza ali próximo, às vezes, das 9, né, da noite. E a primeira pessoa para quem a gente vende, eu vendo para minha esposa, né? Você tem que vender para o seu esposo, para os seus filhos. Falar, assim... a mãe está indo trabalhar porque assim, eu estou construindo algo novo, não só para mim, mas para todos, inclusive para vocês. O Charles é a mesma coisa. Exatamente. Abdica ali dos filhos, né, da esposa para construir algo novo. Então, também quero deixar um recado para você que está assistindo esse episódio incrível. Curte, compartilha. Charles, tem que pedir pro pessoal se inscrever no canal. Galera, 10% da turma que assiste nossos vídeos são inscritos no canal. Então, pessoal, custa você só clicar ali no inscrever-se, clica que isso é muito bom pra nós. Vamos bater nossa meta de 500 inscritos aí. Exatamente, até o final do ano, 500 inscritos, e você vai ajudar a gente a cumprir essa meta. Conto com vocês. E Bia, evoluindo aqui, a gente sabe que a sua trajetória ela é incrível. Você já passou por diversas empresas assim, de know-how. E trabalhar assim na área comercial precisa ter uma expertise, porque a gente lida com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, a gente precisa entendê-las. Qual que é o primeiro cuidado quando você tem assim, um primeiro contato com uma empresa, ou seja, ela como um gestor, como CFO, como CEO, e você precisa levar aquilo que você tem de melhor, que é o seu produto? Porque muitas das vezes o que a gente vê, a pessoa vai vender pra gente, e a primeira coisa que ela faz de fato ali é tentar a venda empurrada. Sem querer se preocupar no problema, entender se você realmente pode ajudar a outra pessoa, né? Exatamente. É verdade. A gente também vê complementando a pergunta, a gente vê muitos colegas que trabalham na área comercial, trabalhando com produtos extremamente high tickets, vamos dizer assim, né? São negociações grandes. E reclamam muito, não tem resultado, não consegue, não vende. Então, qual o segredo da Bia aí que consegue fazer grandes negócios assim, né? Você passar um recado milionário. Imagina. Eu acho que o vendedor, ele tem uma mania de falar muito, né? Eu sou comercial, falo bastante e tô aprimorando essa tática aí dia a dia, né? Qual que é? É ouvir mais, né? Então, você vê aí nas redes sociais, tem muitos cursos de oratória. Eu falo que a gente precisa de curso de escutatória. Sem nem ser
existe essa palavra, mas enfim. Você sempre escuta o que a pessoa vai falar sem falar um, né? Mas tem que ter um curso disso. Como você escuta sem falar demais. Aí, E é uma escuta ativa. Então, não é só ouvir ali o cliente, mas é entender, né? E eu falo pro meu time, às vezes as pessoas esquecem o que você falou para ela, mas a forma como você fez ela se sentir naquele momento, isso ela não vai esquecer. Então, é um momento que você quer falar, mas sabe escutar, né? Talvez você não precisa vomitar aquele monte de coisa de uma vez. Às vezes é uma metralhadora para matar uma formiga. Então, calma. Ouve, faz um diagnóstico bem assertivo de oportunidades, de dores do cliente, né? O cliente está falando que tem uma dor e você querendo vender o seu produto para outra coisa. Então, acho que quando você consegue convergir isso, né, entender qual é a dor do cliente e ao invés de vender um produto, resolver a dor que o cliente precisa, a venda ela é só uma consequência, né? Acho que é muito disso, assim. E Charles, isso que a Bia traz é muito importante porque quando você falou escutatória, muitas das vezes a gente tem aquela ânsia de fechar o negócio, de efetivar ali a transação e de levar o potencial do nosso produto, e isso acaba atrapalhando. Então a Bia acabou de trazer aqui, para mim, uma lição, que muitas das vezes é escutar o cliente, entender efetivamente aquilo que ele precisa, para que a gente dê aquela dose assertiva de fala. Exatamente. Né? Então fica uma lição pro pessoal que tá de casa. E também conhecer mais o cliente, né? Exatamente. É o mínimo, né? Então não adianta você querer pegar um mailing, uma lista, disparar a mensagem. Foi a época, né, Charles? Foi a época disso, né? Exatamente. Eu tava no evento essa semana e aí o cliente me perguntou, né? E me conta um pouco mais, Atrio, você trabalha no modelo B2B, B2C, né? Eu falo, olha, o meu modelo, ele é peer-to-peer. Ele é de pessoa para pessoa. Olha. Então, tudo começa na pessoa e tudo termina na pessoa. Você está lidando com pessoas, né? Então, no mundo onde tanto se fala sobre inteligência artificial, eu acredito que um diferencial competitivo vai ser saber lidar com pessoas, né? Então, a inteligência artificial, ela vai promover a escala, ela vai permitir bastante escala pra gente. Mas quem souber lidar com o ser humano, que eu acho que é um dos maiores desafios aí, esse vai ser um grande diferencial competitivo para todos nós aqui. Acho que faz sentido, isso aí que você falou é legal, porque a tendência, com o tempo, é as pessoas ficarem mais reféns e dependentes da inteligência artificial. E com isso, a habilidade de lidar com as pessoas vai se tornar algo raro. Que hoje parece que é bobeira, mas com as pessoas, tem muitos jovens começando a entrar no mercado de trabalho agora, estão habituados à inteligência artificial e vão ficar mal acostumados. Então, quem tiver essa habilidade... As pessoas não querem fazer relacionamento, né? Então, assim, eu me isolo, eu prefiro perguntar para o chat do que trocar ideia. Como que foi o seu início no empreendedorismo? Não, é mais fácil eu perguntar aqui para o chat, né? Então, as pessoas estão deixando de ter essa troca e voltando tudo para a internet. Essa troca, ela é muito válida, né? Então, veio home office, né? As pessoas muito também em casa. E agora, você vê, já está voltando cada vez mais, porque essa conexão, o aperto de mão, o olho no olho, ele é fundamental também para a escala nos negócios. Né? Isso é um reflexo real agora. Você falou sobre, eu até posso trazer um caso que é público, o Nubank, né? O Nubank agora está voltando, voltando, né, as atividades presenciais, retomando ali 2 dias por semana. E foi caso de discussão. Tem colaboradores brigando, achando absurdo. Olha o hábito, cara. Passou 2 anos, olha como é que já mudou as coisas. Então isso verdade. É fato mesmo. Relacionamento é tudo, né, Matheus? E a gente sente isso quando eu e o Charles, a gente vai pro presencial, efetivamente, a gente se encontra ali no escritório, a nossa conversa muda. A nossa produção muda. A gente consegue ter contato com outras pessoas também. As nossas ideias de efetivação mudam também. Fala, Charles, por que a gente não pensou nisso antes? Só o fato de estar junto, né? Quantas empresas não surgiram numa conversa de café, né? De dores, oportunidades. Então, eu falo que hoje eu valorizo muito os eventos, eu me esforço para estar presente. Mesmo que o meu time vá, eu também faço questão de ir, porque eu falo que essa conexão com pessoas, ela é muito valiosa e não tem inteligência artificial que substitua isso, né? Esse tato, esse aperto de mão. E assim, são conexões que você precisa criar
manter, né, para que ela seja produtiva, para que ela não fique aquela coisa só procurar o Charles quando eu preciso vender algo para ele. Então, isso é ruim, né? Então, você conseguir manter uma relação de troca, né, e principalmente o network, ele nasce disso, você se dispor a ajudar. Pode ter certeza que você vai fazer um marco na vida daquela pessoa, que quando ela precisar, quando você precisar dela, ela vai estar disposta a ajudar também, né? Que é a técnica do espelhamento. Ele me ajudou. Então, como que eu posso retribuir? Agora, tem gente que já chega num evento, boa tarde, meu nome é Beatriz, eu tô aqui para te vender X. Poxa, você queria até, né? Exatamente, é isso aí. Então... E Bia, você tá trazendo tantas pílulas aqui que a minha cabeça tá igual aquele bonequinho do WhatsApp, explodindo, assim, né, de tanta ideia. E você acabou de trazer aqui manter conexões, né? Uhum. Você ter esse cuidado com pessoas efetivamente, você trouxe aqui o tato, o aperto de mão. Quando a gente trata ali de contratos que são high ticket, Charles? Extremamente altos. Extremamente altos. Mais que high ticket. Exatamente. Qual que é o cuidado que, assim, a gente entendeu que a primeira venda, ela parte ali já de um relacionamento, ou seja, você não precisa levar esse produto goela abaixo, efetivamente. A venda não é imediata, né? Exatamente. É uma construção, né? Perfeito, é um relacionamento, né? Nada que é bom é de imediato, né? Então, investimento é de longo prazo. Você quer mudar seu corpo, sua saúde, é um investimento de longo prazo, né? Não adianta nada. Meu personal, ele fala isso pra mim, ele fala assim, vim treinar 1 hora por dia é fácil. Difícil é manter a boca fechada às 23 horas, né? Então, a gente tem que ter um domínio próprio, a gente tem que conseguir ter a constância em tudo que a gente faz, né? Seja no nosso relacionamento com Deus, com a família, com o cliente, constância. Não adianta ser aquela pessoa de pico, né? Eu tenho picos e aí depois eu desanimo. Então, eu gosto, as pessoas que estão no meu time são pessoas que têm mentalidade e CPF forte. E isso gera resultado para a companhia. Charles, vamos cuidar do nosso CPF. Evoluindo aqui, manter o relacionamento com o cliente, eu acredito que seja um novo desafio. Porque primeiro a gente efetiva a venda, a gente atribuiu ali, mostramos o que efetivamente a gente consegue fazer. E quais os cuidados para a gente manter esse relacionamento ao longo do tempo com o cliente? Porque às vezes a dor dele muda, o meu produto também muda, e dentro daquele relacionamento acabam surgindo novos negócios. Então a gente é encabeçado por um novo negócio que mantém, se perpetua ali um relacionamento, só que ao longo os produtos vão mudando, as necessidades dele também vão mudando e a gente consegue suprir isso. Quais os primeiros cuidados que a gente tem para manter esse relacionamento dentro de uma área comercial, dentro da carteira também de clientes? Volta um pouquinho porque nós falamos, né? Assim, quantas empresas você já não viu que o cliente daquela empresa está consumindo produtos que a empresa disponibiliza, mas que ele não sabe, que a empresa tem, e ele vai buscar no mercado. Perfeito. Por que isso acontece? Falta de comunicação, falta de relacionamento e falta do quê? Da escuta ativa que nós conversamos. Porque se o comercial vai almoçar com esse cliente e faz parte do negócio dele, entende o que é o dia a dia, a operação dele, ele vai fazer um diagnóstico de oportunidades. Ele vai saber entregar muitas vezes o que o cliente não sabe pedir. A maioria dos casos é isso, o cliente não sabe o cliente não sabe. E não é culpa dele. Não. É necessidade, aí a habilidade de quem está ofertando o serviço, ele tem que identificar esses momentos, né, para poder falar, olha, já parou para avaliar esse ponto aqui, o que você está fazendo, aquela regulação que saiu do Banco Central agora, Exato. Como que você vai tratar aí na sua operação, já tem algo que pode te ajudar. Exatamente, porque o cliente, vamos supor, um cliente do varejo, ele está acostumado a lidar com B2C ali, e você tem essa visão mais abrangente, esse olhar mais estratégico, que é do regulatório, que é do compliance, que é de negócios, que é de gerar novas linhas de receita para esse varejista. Então, você traz esse insight para ele. Por isso que é uma venda consultiva e não simplesmente tirar um pedido. Falo diariamente para os meus vendedores. Eu falo, você está aqui para tirar um pedido, então o cliente quer comprar, você vai lá e anota, ou você está aqui para entender quais são as oportunidades junto desse cliente? O que dá para construir em conjunto? A gente está na era da customização, da personalização, da experiência do cliente, né? Então, tudo isso você vai conseguir entregar
quando você ouve. Quando você ouve o cliente. Quando a gente fala também sobre... Somos seres humanos, né? Então, quando a gente lida com carteiras de clientes, são muitos clientes, são muitas pessoas, muitas necessidades, tem pontos em comum, tem lembretes que a gente tem que sempre pensar, tem os follow-ups, né, que a gente fala ali, os retornos. Como que você, que você já viu que é eficiente você trabalhar com essa organização com seus times? Recomendação, CRM, sistemas... O que você usa ali no fato? Caderneta, enfim, qualquer coisa. Eu gosto muito, acredito que o time ele precisa ser avaliado pelo CRM, né? Eu falo que a gente tem que cada vez mais trabalhar com dados e não com percepção. Porque a percepção da Bia, imagina só, a Trio fica em Curitiba, eu fico em São Paulo, então eu não estou no dia a dia ali com o time. Então muitas coisas eu vou precisar do CRM, eu vou precisar de dados para fazer gestão. Então, às vezes eu falo pro pessoal, não esquece de alimentar o CRM, comercial odeia CRM. Né? Então, eu falo, alimenta o CRM, porque às vezes é o que nós falamos também no começo, você não precisa só ser, eu sei que você estava comigo no evento, mas com quem que a gente falou lá? É importante saber, né? Até pra gente mensurar ali o ROI, olha, esse evento trouxe esse cliente que gerou esse retorno, qual que é o ciclo de vendas para esse segmento? Então, tudo isso a gente precisa ter dados. Senão a gente só fica aqui, ó, no achismo. Não, vai esquecer. E às vezes um detalhe que você... Às vezes só o fato de você, de repente, dar um parabéns, que é um parabéns legítimo, mas você esquece. Exato. Não vai lembrar se não tiver o sistema. São centenas de pessoas, né, que você convive. Exatamente. Né? Então, tem pessoas que vão funcionar melhor com a caderneta e tá tudo bem. Pode ter a sua agenda ali, mas assim, para a empresa, a gente precisa da visibilidade para quem tá do outro lado, para o financeiro, para o board. Então, assim, ter o CRM é fundamental, né? Principalmente para uma empresa que já está numa área de escala. E eu gosto também de anotar, eu gosto do meu caderninho, né? Eu falo que o WhatsApp, ele tem que deixar fixar mais conversas lá. Que às vezes... essa opção tem que surgir para ontem. Eu falo, meu Deus, só 3 tá muito pouco aqui. Então a gente vai tentando se organizar, porque principalmente a gente que viaja muito, tá muito em evento, então essa rotina de sair do escritório e ir para evento também faz a gente se perder um pouco, né? Então a gente precisa ter várias ferramentas que facilitam a nossa vida. Né? Seja a inteligência artificial ali, tem um cliente nosso que está lançando uma agora que ele facilita a sua jornada. Então você está aqui conversando com um cliente que marcou uma reunião para o dia tal, ele já vai encaminha um invite para você, e aí eu falo, olha, tá otimizando aqui, né? Otimizando os passos aqui, fazendo um embedded finance da secretária já dentro da conversa ali do WhatsApp. Então, tem que aproveitar as ferramentas que estão surgindo aí para otimizar a nossa jornada, né? Caramba, Charles, é muita coisa. A gente vai precisar de uma ferramenta dessa também para anotar. E Bia, evoluindo aqui, você trouxe uma frase embedded finance, né? Ou seja, a gente consegue agregar algo que já está ali pronto, mas a gente consegue ofertar de uma outra forma. Isso é o novo? Ou ele já vem sendo trabalhado há algum tempo? Como que você enxerga o que de fato é o Embedded Finance? Sim, a famosa aqui, finanças embarcadas, né, Invisible Bank, tem vários nomes que a gente pode chamar aqui. Mas o que é isso? Você utilizar serviços financeiros sem nem perceber que está utilizando os serviços financeiros, né? Então, o comportamento de uso, o comportamento do usuário mudou. Antes você aceitava pôr a sua pastinha, não sei vocês, mas eu colocar minha pastinha debaixo do braço e abrir a conta num banco, numa agência física, né? Hoje em dia, como que as pessoas querem tudo isso? Tudo isso digital, tudo isso automatizado, né? Então, a gente cada vez mais quer utilizar serviços sem perceber que a gente está utilizando. Você quer ter o seu celular lotados de aplicativo? O aplicativo do banco, o aplicativo da telefonia, o aplicativo... Não. Então, quanto mais serviços você puder ter embarcados dentro de um único aplicativo, isso promove escala para o negócio. Vamos trazer um case de sucesso? Com certeza. Uber. Né? Então, imagina só, o Uber que tem como ferramenta de trabalho o celular.
E ele já tem aquele celular pesado que ele usa, o Waze, a conta do Uber e tudo mais. Imagina se ele pudesse controlar as finanças dele, pedir um empréstimo né, dentro do aplicativo. Do Uber. Então, ele não tem que sair, entrar no aplicativo do banco, tá tudo ali. O banco, dentro do Uber, já poderia sugerir para ele, olha, com base nas corridas que você fez, você pode investir tanto. Ou, se está negativo, você pode trazer uma oferta de crédito ali para ele. Ou, de repente, direcionar corridas mais interessantes para poder trazer ele para o positivo mais rápido. Né? Exatamente. Algoritmo, é inteligência, né? Inteligência. Então, por exemplo, no banco tradicional, quando você pega um empréstimo, você paga como? Mensal, né? É normal, você vai lá no banco X vezes, né? Então, uma vez por mês. Mas o motorista do Uber, ele recebe mensal? Não. Não. Então, é você conseguir se encaixar na jornada. Né, nessa jornada. Poxa, seria ideal se o motorista conseguisse pedir um empréstimo e pagando de acordo e debitando das corridas que ele faz. Você tem o recebível, né? Você já tem a previsibilidade do fumaça, né, que a gente chama. Exato, né? Exato. Então, imagina só, ele fala, poxa, olha que legal, o banco me entende, ele sabe o meu comportamento de uso e ele ainda facilita a forma de pagamento de acordo com os meus recebíveis. Isso é o Embedded Finance. Eu acredito muito nas finanças embarcadas para quem já possui um ecossistema existente ali com um relacionamento forte com o cliente. Aí você vê iFood construindo banco para os restaurantes, né? Enfim, a gente pode trazer diversos cases aqui, como saúde, educação, né? Então a empresa a faculdade vai cobrar o aluno, já consegue ofertar ali um empréstimo para ele talvez fazer um outro curso, enfim, então você embarcar finanças dentro de algo que já existe, de uma jornada que você já faz, já é habitual para você. Eu tenho um case até que eu achei bem interessante, é simples o case, mas ele é muito eficiente trazendo isso que a Bia trouxe para nós, que é sobre o Simpla. Eu fui comprar, adquirir lá o ingresso de um evento, aí dentro lá da compra do ingresso, que era acho que até gratuito, né? Era pago, era gratuito, lá no final tinha a opção de você contratar um seguro. Eu não lembro seguro, entendeu? Tipo assim, na jornada de ingresso, que já era gratuito, e tava lá, quer contratar um seguro, R$3 aqui? Exato. Entendeu? Isso é embarcado. Zona Azul, né, fez isso recentemente, então você estaciona ali e ele te oferta o seguro. Um case de sucesso que eu fiquei bem surpresa é você conseguir pegar um empréstimo dentro do aplicativo do Sem Parar. Eu nunca imaginei que alguém fosse pegar um empréstimo dentro do aplicativo do Sem Parar, gente. Então, às vezes, o que talvez não é bom para mim ou viável para mim, é viável para o Charles, é viável para o Matheus. Sim, com certeza. Né? Então, a gente tem que entender ali a jornada do consumidor e ver o que faria sentido para ele. Né? Você vê os e-commerce, né? Você vai comprar uma televisão no e-commerce, você quer a garantia estendida, ele está fazendo o cross-sell ali e é assim que a gente tem que fazer com as finanças também. Né? Temos muitas oportunidades aqui, Matheus. Paga nós, né? Paga nós aí então. Vamos lá, pessoal. Ajuda eu aqui, Matheus. Quem que você lembra aí? Uber. iFood. Sem Parar. E agora a Bia trouxe outro. Você trouxe aqui também. Simpla. Exatamente. Olha só. Paga nós, todo mundo aí. Exatamente. E Bia, evoluindo aqui... Ela falou de cross-sell aqui. Explica também, acho que para a audiência aqui, que acho que o público que a gente quer trazer também para esse podcast são pessoas que estão entrando na área comercial, que estão trabalhando com o mercado financeiro, e a gente tem a oportunidade, você falou, cross-sell, upsell, downsell, né? Downsell. Não. É o terror dos vendedores. Vou ter que oferecer aquele pacotinho. Mas às vezes numa venda, você está alvejando um produto, só que você tem a oportunidade de agregar outros serviços ou produtos para aquela oportunidade, né? Então, se você puder dar alguns exemplos ou falar um pouquinho sobre o que é o upsell, cross-sell, até para a galera que está assistindo ali entender, opa, não tinha pensado nisso, às vezes eu já faço, nem sei o que é isso, né? Exatamente. Eu falo que a gente precisa ter um olhar com o cliente pensando no P&L do cliente, no economics como um todo. O banco, ele faz isso muito bem, né? Então, você contrata ali a conta, às vezes ele está te dando o Pix de graça, eu estou falando aqui para PJ, tá? Sim. Como a Trio vende muito para PJ, né? Então, trazendo esse exemplo. Aí, meu funcionário vai lá vender o Pix para o cliente, ele fala, não, mas o banco
banco X está me dando de graça. Falo, gente, não existe almoço de graça. Ele rodou um economics, ele ofertou outro produto, que esse produto está pagando a conta. Então, não tenha um olhar enviesado só para aquilo que o cliente está te pedindo. Se você souber trabalhar esse economics, compor essa oferta, agregar novos produtos, né? Mas também não seja aquele vendedor chato de oferecer coisa que não faz sentido. Você quer seguro para o carro, sendo que o cliente não tem carro. Então, assim, você tem que... Óbvio, tem que ser dito, assim, poxa vida, vamos lá, né? Então, é por isso que a gente precisa trabalhar com senioridade, a gente precisa trabalhar com venda consultiva e agregar para o cliente. Então, como que você faz ele vender mais? Como você faz ele atrair novos clientes? O que a sua ferramenta pode ajudar ali para agregar no dia a dia do cliente? É assim que você vai vender. Porque, na verdade, quando a gente vai falar com o CFO, né, ele olha números. Quando você vai falar com o CPO, ele está olhando a experiência do cliente. Quando você vai falar com tecnologia, ele está olhando performance, estabilidade da plataforma. Então, você tem que saber quem que é a sua persona. Com quem que você vai falar. E talvez, para fazer um cross-sell, você vai ter que puxar outras áreas, entendeu? Então, você está falando de investimento, mercado de capitais, você vai negociar com o CFO. Mas se você vai falar de uma inovação, de uma nova tecnologia, dificilmente você vai conseguir convencer o CFO. Então, você vai ajudar, né? Ele vai ser uma ponte para você trazer outras pessoas para essa agenda para conseguir vender novos produtos. Por isso que se fazer presente no cliente é muito importante. Vai lá, visita o seu cliente. Tem muito vendedor hoje em dia que é preguiçoso, entendeu? Ele quer vender, mas ele quer vender do celular, ele quer... Falo, esse tá longe do meu time. O vendedor, ele tem que estar presente, ele tem que estar no dia a dia do cliente, e é assim que ele vai diagnosticar novas oportunidades. Caramba, Matheus. Aqui eu até... A Bia trouxe aqui algo que é... Eu converso com você sobre isso, a gente conversa internamente lá dentro do bancão. Entenda a persona. Isso. Né? Entenda até mesmo o tom que você vai se referir para aquela pessoa, a maneira que você vai se reportar a ela. Você trouxe muito bem aqui o CFO. Poxa, ele vai querer olhar muito mais os números, aquela estratégia fixa. Então não adianta você trazer uma série de termos de tecnologia... A sopa de letrinhas... para pessoa que não é tech. Não é de letrinhas, exatamente. E isso é um cuidado que a gente vê que está ficando cada vez mais escasso. Ou seja, a gente volta aqui, a gente tem tanta aquela ânsia de vender que a primeira porta que a gente vai falar com o CFO, né, e a gente já vai levar uma sopa de letrinhas. Exatamente. Então, assim, olha o cuidado que a Bia está trazendo aqui pra gente, está trazendo para você de casa, que é justamente que entenda a persona. Exato. Eu já vi vendedor, né, falando para o cliente, olha, nós temos a nota máxima no IQS. E aí eu olhei o cliente com aquela cara de paisagem, com aquele ponto de interrogação. Falei, será que o cliente sabe o que é o IQS? O Índice de Qualidade de Serviço do Pix. Mas tem muita gente que não conhece. Nós aqui, todo mundo conhecemos. Mas será que todo mundo que a gente fala conhece? Então, você também saber traduzir, né, o que você quer passar, saber levar numa linguagem que o cliente... É o famoso rapport, né? Então, fala na altura que o cliente está trazendo ali para você. Não adianta você mostrar que você é o expert, sendo que você está deixando o cliente mais confuso, mais perdido do que apoiando ele no entendimento. Exato, e confusão não vende. Não vende. Não adianta você mostrar que você é o expert, sendo que o cliente está confuso. Ajuda, traz clareza para ele nesse entendimento, né? E Bia, a gente sabe que dentro da jornada, nem tudo são flores. A gente passa por diversas dificuldades. Como dizia Joseph Timber, né? Isso aí. Exatamente. Nem tudo são flores, a gente passa por diversas dificuldades. Eu queria que você trouxesse pra gente, não precisa trazer nome de cases ou algo do tipo, mas aquela venda ou aquela experiência que você falou, poxa, eu nunca tinha me deparado com essa situação, mas eu saí muito maior dessa situação. Pode ser até mesmo uma situação de negociação. Aí você falou, poxa, eu acho que eu estou cedendo muito, mas talvez lá na frente eu possa ganhar. Poxa, eu estou vendo esse contrato se esvaiar aqui nas minhas mãos e eu preciso me redobrar, preciso entender mais do cliente. Queria que você trouxesse você já passou por isso dentro dessa jornada? Já passei por isso e assim, é um mercado que surpreende muito, tá? Então, muitas vezes chegam aventureiros, né, falando, eu quero ter o meu próprio banco, o cliente, ele quer tudo. E cabe a você fazer esse diagnóstico se realmente o que ele está
planejando, né, faz sentido, porque o know-how é nosso, quem está no mercado há tantos anos, quem conhece, quem tem essa experiência somos nós. Então, eu acho que o maior desafio é você saber direcionar para o cliente o que é melhor para ele, muitas vezes jogando um balde de água fria no que é o sonho dele, mas trazendo ele para uma realidade, né? Então, o que aparecia lá é ex-bancário, tá? Muitos anos de banco, eu tenho 35 anos de banco, já fui diretor não sei na onde, e eu quero ter meu próprio banco. E aí eu falava para esse cliente, qual que é a sua proposta de valor? Como que você vai ganhar dinheiro com isso? Porque assim, o cliente quer ser o próximo Nubank, mas ele não sabe o que ele vai entregar, qual dor que ele vai resolver. Então, eu sou bem transparente com os nossos clientes, bem direta, assim, o que você agrega de valor, para qual segmento, e ajudo o cliente, né, a trazer essa linha de raciocínio. Porque muitas vezes o cliente quer ter o banco por ego, isso não resolve dor, isso resolve a dor dele, né, a sua dor ali como pessoa. Então, um dos desafios é esse, né? Trazer para a realidade eu acredito no Embedded Finance para um ecossistema já existente. E no nosso mercado, o Charles sabe disso, o quanto tem aventureiros. Então, você saber lidar ali com cautela, com educação, com ética, mas trazendo o cliente para a realidade, né? Tem muitos cases de sucesso, só que tem muitos cases de insucesso também. É uma grande maioria. Né? O cliente fala, mas eu tenho dinheiro. Não é só ter o dinheiro, porque é tempo. Eu vou trazer para a companhia um cliente que não tem potencial, porque ele tem dinheiro para pagar o setup. Né? Nós não somos uma empresa de setup, nós somos uma empresa de serviços, de transação. Então, o cliente bom é aquele que movimenta, é aquele que transaciona. Não é aquele cliente que tem dinheiro para pagar, mas não usa. Essa conta não fecha, uma hora, né, a gente vai perder esse cliente, o cliente vai ficar insatisfeito também. Então, é você dar a mão ali para o cliente e falar, vamos analisar aqui juntos qual que é a diferença, qual que é o seu diferencial, qual que é o seu público-alvo, como que você imagina estar daqui a 3 anos, e aí você vai trazendo esse planejamento e essa realidade para o cliente. Porque você quer um cliente a longo prazo, não é só, não é só para fechar contrato, bater uma Não, meta imediata, né? E depois o cliente vai embora. Você não está vendendo CAP, não está vendendo seguro. Ali é meta ali pesada. Ó, nada contra quem está vendendo isso, mas assim, no sentido de que é uma venda mais de curto prazo. Se eu fechar o seguro aqui com você, o seguro está fechado. Quando você está falando de uma jornada de longo prazo, muitas vezes o cliente vai levar 6 meses para estruturar o banco, muitas vezes o cliente vai levar alguns meses para implementar esse serviço. Né? Então, essa rampagem, ela é longa, ela não é uma rampagem tão curta assim, sabe? Para alguns segmentos. Bia, e também falando agora sobre um pouco da Trio também. Falar para quem está assistindo, quem é a Trio, o que a Trio entrega hoje de valor? Você falou sobre proposta de valor. Qual o proposta de valor da Trio hoje para quem está assistindo o nosso episódio? A Trio, ela é uma empresa que tem o DNA de tecnologia, né? Então, é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, uma ITP também, né? Então, a gente faz toda a parte de iniciação de transação de pagamento, somos autorizados ali no Open Finance, demos a nossa entrada ali como DTVM também. Então, cada vez mais é pensando em ecossistema, tá? Não puramente só o pagamento, mas pensando como que a gente consegue agregar ali para o cliente, entregando uma proposta de valor como um todo para ele. É uma empresa que movimenta aí, já chegou a bater mais de 90 milhões de transações por mês, então um volume significativo, né? Em torno de 8 bi por mês. E começou com um cliente, né? A Trio era meu cliente na empresa onde eu trabalhava, se tornou um dos maiores clientes e foi direto no Banco Central. Falou, olha, eu preciso de escala, eu preciso de estabilidade, então quanto menos intermediários eu tenho nesse processo, para mim é melhor. Então a Trio está plugada diretamente ao Banco Central, né? Em todo esse ecossistema que a gente oferece. Acho que é importante até ressaltar para quem está assistindo também, quando a gente fala conexão com o Banco Central, diretamente com o Banco Central, que é o modelo da Trio, não está usando o PSTI, não está passando por nenhum intermediário. Tem algumas instituições que acham que estão conectadas diretamente ao Banco Central, que são participantes, por exemplo, da modalidade, né? Participante direto do Pix, mas tem o PSTI no meio.
mas esse tem uma camada de intermediária, né? Então aqui no caso do Atril não, ela desenvolveu toda essa tecnologia, infraestrutura própria, né? Própria. Então, o PSTI, para quem não sabe, é a mensageria que comunica ali direto com o Banco Central. E tem empresas que vivem disso, só fazem essa mensageria. E a Atril, ela optou por ir direto, né, pensando no quê? Na escalabilidade, na performance, na tecnologia. Então, por isso que hoje a gente tem nota máxima aí junto ao Banco Central, né, a gente preza muito por essa qualidade e performance. E também o resultado disso é também o valor, né, o preço também que ele vai ofertar dos seus produtos, você consegue bater, ser mais competitivo. Com certeza. Porque a tecnologia é sua, não tem intermediários para você dividir o FII, né? É isso aí, eu acho que quando você tira os intermediários, você reduz custos, você ganha competitividade, né? O seu operacional é muito mais fácil, tá tudo dentro de casa, então para você resolver é muito mais fácil, né? Matheus, quem tá em dúvida aí sobre o que é IGA, RankPix, EQS e tudo mais. Participante direto, indireto, PSTI, Banco Central. A gente vai deixar aqui, o link é bancãosa.com.br/café. Vem tomar um café comigo, vem tomar um café com o Charles. A gente se coloca à disposição, 30 minutinhos, não tem custo nenhum. A gente bate um papo, você traz sua dor. De graça mesmo, Matheus? De graça, Charles. Não tem custo, 30 minutos. Tem que cobrar, Matheus. Não tem custo. Esse é o momento em que a gente retribui para o mercado, muitas das vezes, o nosso aprendizado, a nossa bagagem. E a gente já salvou muitas instituições, né, de tomarem decisões ali nesses 30 minutos. Então a gente fica disposto aqui, a gente coloca bancãosa.com.br/café, vem tomar um café com a gente, traga a sua dor, e se a gente não souber lidar com aquele primeiro momento, com aquela dor, a gente vai encaminhar para profissionais assim como a Bia, porque a gente não detém todo o conhecimento do mundo. Lógico. Então a gente fica muito feliz de ter parceiros assim como a Bia e a Atril também. Então, a gente direciona, tem muito prazer em fazer esse direcionamento. E, mais uma vez, bancãosa.com.br, vem tomar um café com a gente, Charles. O QR Code está aqui na tela. Ó, e detalhe, a Atril foi uma das primeiras clientes do Bancão, né? Exatamente. Tem muito orgulho aqui, então. Estamos juntos há mais de 3 anos aí. Exatamente. É muito legal, né? E eu acho que é uma troca, né, Charles? Então, vocês estão aí, olha, eu quero sentar, tomar um café. E toda vez que você para ouvir ali o cliente, isso gera know-how para vocês. Porra, demais. Então, olha, com o meu cliente aconteceu assim. Então, enquanto o cliente ele está falando com um fornecedor, vocês estão falando com N clientes que vocês podem trazer essa experiência, né? Trazer esse contexto e apoiar aí as empresas. Acho que uma coisa que a gente usa bastante aqui é lições aprendidas, cara. Isso ajuda demais. Com certeza. O conhecimento que você, o aprendizado que você tem em um projeto, você tem que replicar em todos. Isso serve para qualquer área de carreira, né? Exatamente. Qualquer profissão que você tiver, né? Exatamente. Às vezes aquele cliente ele traz uma dor que o outro cliente passou pela mesma dor e a gente fala, olha, na prática de mercado fizeram dessa forma, agiram desse jeito, né? E tiveram essa solução. Então a gente deixa aqui como sugestão, porque a gente já avaliou as possíveis impactos, né, Charles? Não que ele não fosse chegar no destino final dele, mas ele pode chegar mais rápido, ele pode chegar reduzindo custos, né? Então você traça ali o caminho das pedras para ele, com toda a vivência que vocês já tiveram no mercado. Isso que eu acho que é muito bacana, né? Você pode chegar lá quebrando a cabeça ou você pode chegar lá encurtando o caminho. Inteiro, né? Exatamente. Eu acabo indicando também o Charles para clientes, porque eu falo, olha, passa ali pelo Charles, porque eles vão dar um direcionamento, uma clareza nessa questão, né, regulatória. O cliente, ele precisa disso também, né? Às vezes ele quer entrar num segmento que ele precisa ter essa clareza por trás. Quando a gente fala também sobre o Embedded Finance, tem também o mundo do Bank as a Service, que você comentou rapidinho. Qual que é a diferença do Embedded Finance, Bank as a Service, pensando até no ecossistema de todos os projetos que você já trabalhou? Então, quando a gente fala do Bank as a Service, é o cliente que tem o banco nichado, né? Então, você quer ter o seu próprio banco, como eu mencionei aqui. Isso eu iniciei em 2018. Pouco se falava em Bank as a Service. O banco dos advogados, Matheus. Banco dos advogados, banco do futebol, do time de futebol, né? Então, esse é o banco que a gente chama de banco white label. Então, muitas vezes é tornar uma empresa não bancária entregando serviços financeiros por meio de um regulatório, né, de uma instituição de pagamento já autorizada ali por compliance. Então, quem tem todo o know-how tecnológico, regulatório, é essa instituição de pagamento que fornece esse serviço de banco, né, bancarizando ali aquela empresa que não é bancária, enfim, trazendo os serviços de banco para essa empresa.
que pode ser N, né? Então, o iFood se tornando um banco, o Uber se tornando banco, não necessariamente eles precisariam ser uma instituição de pagamento, né? Eles podem usar o modelo de Bank as a Service. E quando a gente fala de Embedded Finance, é você embedar os serviços financeiros dentro de um RP, por exemplo. O RP, ele provê o serviço de emissão de boletos, né, pagamento de contas. Imagina só, tem empresas que para ele conseguir pagar determinados tributos, ele tem que ter uma conta no Banco do Brasil, uma conta no Bradesco, uma conta no... folha de pagamento, não sei onde. Exatamente. Então imagina só, sem fazer o Alt Tab, dentro do RP, ele conseguir pagar qualquer conta e qualquer tributo do Brasil. Então, isso facilita muito a jornada, né? Você tem funcionários que você quer trazer uma conta limitada, onde ele vai ter acesso somente a pagar contas, e não fazer cash-outs para outro lugar, não fazer PIX para as outras instituições. O banco não consegue ofertar. Você vai no Itaú, você fala, olha, eu quero uma conta que eu só visualizo, uma conta... Você não consegue customizar. É um transatlântico, né? E como que você mexe nisso, né? Então, acho que essa questão do Embedded Finance, ele permite essa customização e essa eficiência operacional para o cliente. Transatlântico, Matheus, vamos colocar aquele projeto no ar, o banco das agentes de viagens, aí, dos navios, dos cruzeiros. Os cruzeiros, perfeito. Banco lixado para cruzeiro. Cruzeiro não é barato, não, então tem que colocar. Tem que pagar os impostos ali, ó. Em dólar, não esquenta não, vamos ter uma conta. E Bia, evoluindo aqui, quando a gente fala de Embedded Finance, eu não vejo um modelo, na verdade, assim, eu não vejo um futuro sem você estar agregando ali dentro do seu próprio ecossistema. Você acha que isso de fato vai virar, já é uma tendência, né? As empresas já evoluem para isso, só que você acredita que num futuro não tão longo, porque a gente fala em futuro e tecnologia daqui 3 meses, 5 meses, né? Passa muita coisa. Dá um normativo do Bacen, mudou tudo em 6 meses, cara. Você acredita que talvez nos próximos 6 meses, 1 ano, a tendência de fato é o olhar trazer esse Embedded Finance justamente para não deixar de fora nada e conseguir fechar o cliente dentro da jornada? Eu acho que esse é o objetivo, né? Você conseguir entregar uma melhor experiência ali para o cliente. Então, eu falo que a API, ela é o meio, a experiência é o resultado final, é o que você quer entregar para o cliente. Não necessariamente você precisa fazer tudo, mas você pode se conectar com empresas que agregam nesse ecossistema para entregar uma melhor jornada ali para o cliente. E a gente evoluiu muito, né? Em 5 anos no setor financeiro, a gente evoluiu como se fosse 50 anos. Exatamente. Ali, trazendo a valor presente. Então, eu acho que, assim, a gente consegue... Tem o Pix por biometria. Imagina só a experiência do e-commerce, você fazer uma compra por Pix sem ter que sair, entrar no seu banco, né? Fazer toda aquela jornada que normalmente levava ali 1 minuto e 25, você dentro do site, você faz o pagamento por Pix por biometria com 20 segundos. Nossa. Você conclui a compra. Olha que experiência, né? Então, para as empresas vai ser muito bom. Para os consumistas como eu, que só vai sair clicando e colocando a Face. Acabou, pagou. E Bia, aqui no nosso episódio eu sou o carrasco. Mas não, ainda não, cara. A gente tem mais pergunta aqui. Então vambora. Bia, eu também queria saber sobre... voltar sobre o assunto dos eventos, né? Porque isso é incrível, porque tem muita gente trabalhando de mercado financeiro que nem faz ideia de como participar de eventos. Tem aí Febraban Tech... Tem o RP Summit, alguns exemplos. Web Summit. Tem agora o Money 2020. Fala um pouquinho do Money também depois pra gente. Então, como que você pode dar dica para quem está em casa ali, não seja só da área comercial, mas seja de qualquer área das instituições financeiras? A importância, você já até falou no início, mas reforça mais ali a importância de estar presente nos eventos, bater um pouco de perna, sair um pouco daquela rotina, né? E também, acho que só te cortando e acrescentando, acho que muitas pessoas têm medo da exposição. Eu acho que você pode trazer. Olha, é verdade, cara, que a gente já viu de pessoas que já falaram pra mim que não vão em eventos. Cara, eu vou lá, mas eu vou falar o quê? Eu não sei nada. Falei, como você não sabe nada? Você trabalha há quantos anos fazendo o quê? Já sabe, cara. Você sabe, tem conhecimento. E se não sabe, vai, aprende com quem sabe. Cola do lado de quem sabe. Exato. E o que ele está perguntando? O que ele está ouvindo? E é isso. Você vai aprender. Ninguém nasceu sabendo, na verdade. Exatamente. É isso. Então, tive a oportunidade de ir para Money agora, né? E é um evento muito nichado ali,
para os Estados Unidos, sabe? A gente está muito à frente deles. Então, você vê eles falando assim, olha, a gente pensa em implementar a transação 24/7, né? E aí você pensa, nossa, como nós estamos à frente. O Brasil hoje ele é referência global, né, em meios de pagamento. Então, eu acho que você estar presente, ver onde você é referência, né, onde você tem know-how, mas também ser humilde o suficiente para ver, por exemplo, o cripto, eles já estão, né, mais avançados lá do que a gente aqui no Brasil. Mas espere lá que a gente está alcançando, hein? Exatamente, estamos correndo atrás ali. Acabou de ser regulação nova, dia 10 de novembro, hein? Exatamente. Esse eu quero acompanhar aí com vocês 2 de também. fevereiro tem novidades, né? O Banco Central já começa a avaliar aí exatamente. A regulação das criptos dos ativos, né? Resolução 519, 520, 521. Aí, olha isso, né? Então eu falo que quem se movimenta, quem se faz presente, colhe resultados, né? Não dá para você plantar banana e colher maçã. Então, se você ficar sentada aí na sua casa, no sofá da sua casa, no modelinho home office, na sua zona de conforto, dificilmente você vai ter know-how, conexão, network e resultados qualitativos, porque é muito mais difícil, né? A gente não faz nada sozinho, a gente faz em conjunto com as pessoas. Então você vai, encontra pessoas do setor, encontra clientes, encontra parceiros, surgem oportunidades que você não estava nem esperando. É muito importante, eu falo que se tem que colocar como prioridade para fomentar o pipeline, o meu é eventos, entendeu? Pode ter inteligência, o bot, o que for para aumentar o funil. Mas para mim, fui lá, eu andei 20 quilômetros em um dia só. Caraca, então tem que andar, tem que bater perna, tem que conhecer tudo. É isso, Febraban você já colocou lá para ver quanto que você roda ali? Putz, cara, anda pra caramba. E aí é legal que a gente posta no Instagram, né? O evento, o pessoal só vê o close, só vê o bonitinho. Então, mas olha no final do dia, né? Quanto que você andou ali. É isso, você tem que andar, tem que falar com um, com outro. Falar com os concorrentes. Eu falo com os meus concorrentes. E como tá? E como que você vê o futuro? Então faz parte. E concorrente, isso é muito legal você ter falado também, porque quando a gente fala de concorrente, né, o pessoal fica muito com medo. E não tem que ter medo, porque às vezes chega um cliente para você que de repente ele não é um cliente ideal para o teu negócio que você está ofertando. Mas você tem um amigo, um colega que é de uma empresa concorrente, mas que você, isso aqui eu acho que se encaixa no modelo do cliente ideal dele. Exato. Vou indicar. Um indica para o outro. E fortalece, né, o ecossistema. E às vezes, Charles, acontece muito, com certeza já aconteceu com você também. O seu serviço não é para o cliente naquele momento. E aí depois esse cliente coloca em prática o que ele queria e tudo mais, e ele vai precisar te contratar. Então, assim, já aconteceu, inclusive em clientes que eu te indiquei, o cliente falou, olha, ele está um pouco à frente, que ele está ali falando da implementação do Pix, eu estou dando a entrada na minha instituição de pagamento. E aí deu a entrada e lá na frente ele vai precisar muitas vezes. Então eu falo, não menospreze, ouça, cuide bem e são pessoas, né? Então, assim, lá na frente você pode precisar, ou ele pode lembrar do seu nome em alguma conversa. E até isso que aconteceu que você falou de a instituição, de abertura de instituição de IP, né? Fazer todo o processo ali de constituição. Isso aconteceu diversas vezes e às vezes quando você recebe um cliente que de repente, um possível, né, cliente, que não é um cliente para aquele momento, para a tua necessidade, você começa a pensar, mas peraí, tá tendo tanta gente aqui com esse perfil, será que eu não posso ter um produto novo? Será que não tá na hora de eu criar um produto novo? E foi aí que surgiu a Tesmos, né, Matheus? Exatamente, a gente vai deixar aqui, tesmos.com.br, ou seja, e não só para constituição de IP propriamente, mas também para acompanhar o regulatório, porque a gente sabe que o Banco Central não para. Então a gente startou a Tesmos justamente o quê? Para dar essa assessoria especializada, tanto para a constituição de IP... área jurídica, compliance, inteligência artificial, né, Matheus? Toda a estrutura para a sua IP nascer efetivamente, e depois que ela nascer, ela precisa se adaptar, ela precisa seguir aquilo que o Banco Central implementa, divulga. Aí a gente criou o quê? Justamente para que ela faça o acompanhamento em tempo real dos normativos. Imagina você, Bia, ter ali a praticidade de entender aquilo que o Banco Central está editando, justamente para trazer uma praticidade para você conversar com seus clientes. A Tesmos vai proporcionar. Então acesse agora mesmo, o QR Code está aqui na tela, tesmos.com.br, para você que é uma IP não autorizada, corra atrás, acesse o QR Code para saber como constituir a sua IP. Graças ao que a Bia falou.
de repente é um processo, essa Pix, agora a gente tem um outro produto, uma outra empresa Exatamente. que vai tratar desse passo e depois que estiver prontinho, constituído, a gente vai voltar pro Pix para você, né? Depois eu quero conhecer mais, aí quanto mais a gente conhece, mais oportunidades vão surgindo, né? Então eu quero estar mais próxima dessa nova empresa aí também, para entender as oportunidades em conjunto, viu, Bem-vinda, com certeza. Porque é isso aí, vamos fazer negócios juntos, trazer o seu cliente que está implementando aqui, com certeza lá na frente, talvez ele vai precisar de algum serviço que a gente tenha para contribuir, não é verdade? É um ecossistema que se move aí em conjunto. E quando a gente fala também de eventos, né? Às vezes as pessoas falam, pô, onde eu vou encontrar eventos para participar? Você pode participar também de confrarias, né? De uma oportunidade de grupos, né? Exatamente. Então aqui a gente também está trazendo mais uma novidade, que é o Clube do Bancão, clubedobancão.com.br, que é justamente essa confraria. Ou seja, a gente quer reunir pessoas que colaboram com o mercado, assim como você, Bia, que trouxe aqui pra gente todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, outras pessoas que são de diversas áreas, conectar todo mundo junto. E a gente gosta muito de tomar café, né, Charles? A gente tomar café então, bastante. Então a melhor forma é justamente juntar todos, todo mundo de mercado, conversando, agregando, trocando uma ideia. Através de webinar também, a gente pretende proporcionar o webinar dentro dessa confraria. Então, para você que quer fazer parte, clubedobancão.com.br, e você, Bia, é a nossa convidada para participar aqui, do ó. Clube do Essas Bancão. pessoas são pulseiras exclusivas aqui para quem é membro do clube. Olha, que honra. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu acho que no nosso segmento, a única coisa que a gente tem certeza é que terão mudanças, Sim. né? Então, olha a dor que vocês estão resolvendo. Vocês estão facilitando essa jornada para o cliente. Não é verdade? Então, o cliente precisa estar acompanhando tudo isso, só que ele tem que estar de olho no que é o know-how dele ali. Então, contrata aí o pessoal do bancão, que com certeza eles vão resolver essa dor que vocês não precisam estar olhando com tanta profundidade. Foca no teu core business, né? Foca no teu core business e deixa esse apoio complementar aí para quem entende e já viveu muito, né? Tem muita história para contar aí, tem muitos cases. Acesse o Clube do Bancão, faça parte também dessa confraria. Aqui a gente deixou 2 pulseiras aí pra Bis pra combinar com o look. No melhor momento, que a Bis sempre tá no estilo ali, em todos os eventos. Exatamente. Imagina. E você participando também do clube e estando com a pulseira, qual que é a importância? Se a gente encontrar você em algum evento com a pulseira, você corre o risco de ser premiado, de você ganhar algum bônus, algum presente. Pode ser um carregador de celular, pode ser um powerbank, um fone de ouvido, um AirPod, só pra você estar andando, cruzei ali com a pessoa ali perto da Febraban Tech. Opa, exatamente. Você tá com a pulseira do Clube do Bancão? Pô, vou dar pra você aqui, ó. Tem aqui na mochila aqui, ó. Vou dar um presente pra você. Então esse é um dos diferenciais do nosso clube, né? Exatamente. A gente vai andar com prêmios na mochila. Ou seja, quando tiver algum evento, a gente vai estar disposto a andar com prêmios na mochila justamente para presentear quem é do clube. E acho que um ponto aqui também que eu quero trazer... Temos que trazer também aqui, ó. Tem mais um. Também. Não, o baralho aqui do Clube do Bancão aqui, ó. Exclusivo pra você. Pra você se divertir com seu esposo, com seus filhos. Com certeza. Obrigada, viu? Toma mais um aqui, ó. 2, ó. Na realidade, que eu vou levar 2 aí. Obrigada, gente. Na viagem, quando tiver em viagem também, leva o baralho e deixa ali, ó. Faz uma distração. Aí, né? Porque é o que você falou. O baralho é um símbolo nosso, né, Matheus? Pra promover o quê? A comunicação entre as pessoas, sair um pouco do digital e voltar como a gente fazia muito antigamente. Perfeito. Dominó, baralho, qualquer jogo ali que envolva a interatividade entre as pessoas, né? Saindo do mundo digital. Então hoje o baralho aí em dólar aí do Bancão é para trazer, legal. Promover mais ainda a conexão entre pessoas, né? Mas vamos marcar uma rodada então, com né? Certeza, acho que é assim que surgem também, né? Oportunidades. Eu acho que muitas oportunidades elas surgem no café, no jogo, no momento de descompressão. Com certeza. Né? Porque senão fica aquela coisa maçante, exatamente, né? Sempre exatamente. assim. Então, a maior premiação aqui, ele falou, vamos estar com uma mochila de prêmios, é ter pessoas como vocês que têm um conhecimento muito profundo, tem bastante conexões, então talvez vocês não consigam apoiar sobre um serviço que o cliente precisa, mas o network de vocês, gente, é absurdo, né? O nível de empresas que vocês conhecem, de profissionais no mercado, então essa é a maior premiação que o cliente encontra nos eventos. Poxa, encontrei quem entende dos negócios e que se não souber, com certeza vai conseguir me apoiar aí dentro do ecossistema. Perfeito. Charles, encaminhando aqui para o bloco final, Bia, mais uma vez, é com muito prazer que eu te recebo aqui nesse episódio. Foi muito gratificante para mim. Aprendi muito, saio aqui com várias lições. É profissional de podcast já, cara. Imagina, no primeiro. Assim, eu aprendi muitas lições, não só de negócio, mas também de vida. E eu queria que você deixasse um recado, não só para aquelas pessoas que são entrantes ali na área comercial ou que precisam ter esse tato com o cliente, mas para aquelas pessoas que já estão
no mercado há um tempo, porque elas acabam entrando naquela zona de conforto e elas acham que os clientes a toda hora vão aparecer e bater na porta delas. E elas precisam ter esse tato e falar, não, eu preciso me prontificar, eu preciso me movimentar, porque uma hora o mercado pode mudar e eu preciso estar antevendo isso. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa. Ai, gente, acho que milagre não tem, né? E o que me diferencia de um outro profissional ou dos concorrentes é a minha intensidade. Eu sou uma pessoa muito intensa, então coloque intensidade, que você vai ver que as coisas fluem. Saia da sua zona de conforto. Né? Não adianta querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então se desafie como pessoa, se desafie tendo metas, faça coisas que você nunca fez e assim você vai ter resultados diferentes do que você está tendo. Anotou aí, Charles? Oxe, tá aplicado aqui. Ou seja, TBC, tira a bunda da cadeira e vai. Tira a bunda da cadeira e vai. É a melhor parte. Lembra que eu te ensinei também a técnica do DESP? Aí a pessoa falou, tinha um chefe que ele falava pra mim, eu falava, olha, mas a gente precisa disso pra ontem. Ele falava, DESP, eu falava, gente, eu vou descobrir aí o que é essa técnica, né? Dá seus pulos, mas resolve. Então, assim, vai atrás, porque se você não consegue por um meio, você vai conseguir por outro, mas assim, corre atrás, sabe? Você realmente quer resolver ou você quer reclamar? Então, todo mundo do meu time vem me trazer um problema, eu falo, já sabe, né? Trouxe 3 soluções juntas. Porque... no mínimo, né? Assim, é o que a gente espera, proatividade. Ninguém quer trabalhar com aquela pessoa que só murmura, que só reclama, né? Isso se torna mindset e isso contagia. É né? verdade. Então, assim, muda, energia alta, intensidade, isso vai refletir nos negócios, isso vai refletir nos resultados, né, que a pessoa tem. A gente também não falou aqui no episódio, mas fica o recadinho também, procurem a Beatriz também no LinkedIn, Beatriz Bueno, ela também já foi mentora, né? Ela é mentora ainda. Sim. Eu já sei que no passado você já ajudou muita gente aí com mentorias. Então fica o recado também, chama ela, troca uma ideia, é uma pessoa muito solista, né? Com certeza, a gente é super aberta pra gente conversar, se me encontrar nos eventos, eu sou meio cega, tá? Então assim, às vezes eu tô de óculos, às vezes não, então assim, às vezes a pessoa fala, passou do meu lado e nem falou oi. A gente vai lá, aperta minha mão, fala oi, vamos conversar, porque comercial é isso, comercial gosta de histórias, de pessoas, então se eu te vi no evento e não falei oi, é porque eu não te vi, vamos lá, vamos conversar. E estou super aberta aí pra gente fazer, marcar reuniões, happy conversas, café, happy hour, enfim. Isso aí. Charles, considerações finais? Não, agradecer mais uma vez aqui, Bia. Também mande um recado também para sua família, para quem você quiser deixar um recado final minha aí. Minha família é minha base, é meu alicerce, né? Eu falo que casa sem sustentação, sem alicerce, ela é uma casa desestruturada. Então, toda essa minha intensidade eu consigo colocar nos negócios porque eu tenho uma base que recarrega a minha energia. Essa base, com certeza, é minha família, minha base de apoio, é Deus em primeiro lugar e minha família me dando todo esse sustento, esse aconchego, né, que eu falo que revigora e recarrega toda a energia que a gente precisa. Perfeito. Não, foi incrível. E Matheus, mais uma vez, missão cumprida aqui. De novo, derrubou de novo aqui. Já que você derrubou o microfone, a gente não pode deixar de falar aqui do Wagner, né? Exatamente. Estúdio pontual. Ou seja, você que quer ter uma estrutura incrível para gravar o seu podcast, a sua chamada, Estúdio Pontual. A gente vai deixar o link aqui? Vamos deixar aqui pontual.digital, @pontual.digital do Instagram, porque é um estúdio incrível com microfones resistentes. O Matheus provou agora aqui para nós. Fez o teste. De novo, ele vai resistente. E aqui eu quero deixar meu muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. É um prazer estar aqui compartilhando nosso conteúdo, compartilhando nosso know-how. E Charles, enquanto batemos das regras... O Bancão entrega a solução até o próximo episódio, pessoal. Até obrigado, o próximo. Muito bom.